Irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Amém? Se você está com sua Bíblia aí, abra ela em Atos, capítulo 16. Atos 16. Na verdade, a gente vai ler um pouquinho depois da segunda viagem dele ter começado, que foi lá no fim de Atos 15, quando acaba de acontecer o Concílio de Jerusalém. E depois que a gente lê, você mantenha aí sua Bíblia aberta, que a gente vai ler outras partes também da continuação aí de Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 1. Atos 16, 1 diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na sua viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém? Aí a gente acabou de ler a parte que fala sobre quando Paulo e Silas se encontram com Timóteo. Mas se a gente voltar um pouquinho, antes de Atos 15, a gente tem a primeira viagem missionária de Paulo. E quando acontece essa primeira viagem missionária de Paulo, ele faz uma viagem no sentido ali para os gentios, que somos nós, que não somos judeus, e Deus abençoa muito Paulo em sua viagem e muitos gentios se convertem. Só que quando muitas dessas pessoas se convertem, Paulo depois retorna ali para Jerusalém, e quando ele fica sabendo desse tanto de gente que se converte, ele precisa fazer alguma coisa com essas pessoas. Os judeus, eles já tinham sido circuncidados, eles já tinham a lei, mas a questão agora era o que nós fazíamos com os novos convertidos que eram gentios. Então, eles vão lá, fazem um concílio. Tiago, meu irmão de Jesus, ele escreve uma carta. Paulo, então, pega essa carta e vai retornando pelas cidades onde ele havia passado, e ele vai mostrando essa carta nas cidades, falando: olha, gentios, agora vocês seguem isso, seguem aquilo, vocês não precisam mais se circuncidar, vocês apenas têm algumas coisas que vocês precisam seguir, que é se abster da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Mas quando a gente chega no fim desse concílio de Jerusalém, quem fez a primeira viagem foi Paulo e Barnabé, e na primeira viagem, irmãos, tinha um cara chamado João Marcos, e chamado Marcos, né? E aí, quando Barnabé queria levar esse João Marcos, só que aconteceu uma coisa. Quando ele queria levar João Marcos, que tinha abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, Paulo não aceita de jeito nenhum. E aí ele fala: eu não vou viajar com esse cara. Então aí eles têm uma briga tão feia, mas tão feia, que eles se separam. Barnabé leva consigo Marcos, vai para Chipre, que é uma ilha, e aí Paulo então ele vai lá com Silas, e eles começam então a segunda viagem missionária, passando pelas igrejas que Paulo acabava de vir na primeira viagem missionária. Só que o que acontece, irmãos? Quando ele passa por uma cidade chamada Listra, ele encontra com esse rapaz chamado Timóteo. E quando ele encontra com ele sabe lá que seu pai era grego, sua mãe era uma judia, e que todas as pessoas na cidade davam bom testemunho da vida dele. E aí Paulo então chama Timóteo, fala para circuncidar ele, mas aí a gente fala assim: bom, se eles acabaram de decidir se um gentil
não precisa mais ser circuncidado, e agora Paulo vai lá e circuncida Timóteo, mas na verdade era que Paulo não queria confusão, porque ele ia entrar em sinagogas, ele ia passar por vários lugares, que se Timóteo não tivesse sido circuncidado, ainda mais sendo seu pai grego, que os judeus não queriam muito essas pessoas, ele ia ter problema para evangelizar. Mas aí, irmãos, acontece que Paulo então, agora são 3, Paulo, Timóteo e Silas. Só que Paulo, com seu coração missionário, ele quer ir para vários lugares. E primeiramente ele vai querer ir no sentido da Ásia. E aqui quando fala Ásia, é mais ou menos no sentido de Éfeso. Mas o Espírito Santo não deixa Paulo ir para lá. E depois ele ainda quer ir para outro lugar chamado Bitínia. Mas Jesus, o Espírito de Jesus, o impediu. Então ele vai para uma cidade litorânea chamada Troade, e lá Paulo tem uma visão. Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia que falava: passe a Macedônia e ajude-nos. Só que, irmãos, a parte onde Paulo estava passando agora é ali mais ou menos na Turquia. Talvez você viu o mapa, né, da Ucrânia e Rússia, tem o Mar Negro e embaixo tem a Turquia, e do lado esquerdo tem a Grécia. E a Macedônia, ela fica exatamente nesse lugar da Grécia. E quando Paulo decide para lá, então, ele chega numa cidade chamada Filipos. Talvez você já ouviu, né, que Paulo escreveu uma carta aos filipenses. E quando ele chega nessa cidade, irmãos, ele vai estabelecer ali meio que uma base missionária. E certo dia que ele estava indo em oração, um lugar fora da cidade, num rio, ele encontra uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia. E Lídia, ela provavelmente era uma mulher rica, e aí Paulo, quando encontra com ela, eu acho maravilhoso quando fala na Bíblia assim que o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Fala que o Senhor abriu o coração de Lídia para ela atender a mensagem de Paulo. E é maravilhoso a gente ver de que se você teve encontro com Jesus, irmãos, isso não é mérito nosso, isso não é mérito seu, isso é mérito do próprio Deus que abriu o seu coração. E aí quando eles têm esse encontro, Paulo então se encontra com Lídia, fala a respeito do amor de Jesus para ela então se converte, o Senhor abre o seu coração, e aí ela é batizada. E quando fala que ela é batizada, fala que ela foi batizada bem como os de sua casa. E aí, irmãos, quando acontece isso, é maravilhoso que ela é batizada e as pessoas da sua casa também são batizadas. O evangelho não alcançou só a Lídia, vendedora de tecido de púrpura, mas alcançou a sua família. E aí, Lídia então, que acabou de ouvir o evangelho, ela fala para Paulo: Paulo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, então venham ficar em minha casa. E aí ela insiste com Paulo, porque naquela época não era muito legal homem e mulher ficar conversando em público, ainda mais quando um homem, igual estava acontecendo aqui, né, ia ficar na casa dela. Mas Lídia insiste tanto que Paulo e Silas e Timóteo vão ficar na casa da Lídia. E ali eles estabelecem a base missionária de Filipos. E depois que eles estabelecem essa base missionária de Filipos, irmãos, talvez você já ouviu uma história muito conhecida que aconteceu depois desse episódio, que certa vez Paulo e Silas, indo para o lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Não sei, eu acho que alguns de vocês devem saber essa história de cor. Paulo e Silas andando no meio da rua, e aí quando vê uma mulher possessa por um espírito de adivinhação, eu arrisco falar que era um demônio evangelista, porque ele saía pelas ruas falando o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. É quase um evangelismo que essa mulher fazia. E aí, quando eles fazem isso, vem essa mulher vários dias ali
falando essas coisas, Paulo chega um tempo que ele fica tão indignado, que ele fala: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito maligno deixou aquela mulher. Só que o grande problema era que nós tínhamos uma escrava espiritual, porque um demônio possuía ela, mas nós também tínhamos uma escrava como realmente um ser humano, como um indivíduo. E como uma escrava, irmão, o que você quer de um escravo? Que ele faça algo por você e, mais do que isso, que ele dê um lucro para você. E os senhores, dono daquela mulher, eles então veem isso que aconteceu, eles vão lá, percebem que o lucro tinha acabado, e aí eles agarram Paulo e Silas, arrastam eles para a praça principal, e lá, diante das autoridades, diante de magistrados, eles ficam falando: esses judeus estão perturbando a ordem pública. E você lembra bem que eu falei que eles estão na região da Grécia, e nessa região de Filipos, que era uma cidade, irmãos, que era como se fosse um refúgio ali para alguns homens. E aí, ela era muito importante para o Império Romano. E nessa cidade, quando eles começam a falar: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E aí a multidão se ajunta aos magistrados, eles arrancam as roupas de Paulo e Silas, e eles são severamente açoitados, e depois eles são lançados na prisão. Mas, quando acontece isso, Paulo e Silas, você vê que incentivo, né? Paulo e Silas acabaram de chegar numa cidade para evangelizar a cidade, e agora eles estão presos. E aí, quando eles estão na prisão, era por volta de meia-noite, eles estavam orando, estavam cantando, provavelmente nus, e provavelmente sangrando, com feridas, com muitas dores. E aí, de repente, tem um grande terremoto, tão violento que ele vai abalar os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram. E quando todas as portas se abrem, o carcereiro acorda, fica com um extremo medo, porque ele sabia que se algum preso, não precisasse ser todos não, se algum preso ali fosse embora, ele sabia que ele ia morrer no outro dia, e que ia ser uma morte dolorosa. E ele, sabendo que a morte que ele ia ter no outro dia ia ser tão dolorosa, ele decide se matar. E aí, quando ele pega então a faca para se matar, Paulo grita: não faça isso, estamos todos aqui. E, irmãos, quando a gente vê essa história, geralmente a gente foca muito na questão do milagre de ter um terremoto ali. Mas um outro milagre muito grande foi ter um terremoto numa prisão, todas as celas se abrirem e nenhum prisioneiro fugir. Nenhum prisioneiro fugiu. Isso também é um milagre. Não sei você, tem rebelião hoje, que os prisioneiros querem ir embora, e que prisioneiro quer ficar dentro de uma prisão, né? Mas nessa hora, irmãos, todos eles ficaram dentro das suas celas e ninguém foi embora. E aí, quando acontece isso, Paulo vai lá, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E aí ele leva eles para fora e pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí, quando eles perguntam isso, quando o carcereiro pergunta isso, Paulo responde: Silas, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Só que, irmãos, quando fala todos de sua casa, provavelmente o carcereiro não estava com a sua família naquele lugar. Então, nessa noite a gente pode falar que Paulo e Silas dormiram na casa do carcereiro, até porque o carcereiro lavou as feridas dele, todos da sua casa foram batizados, e ele levou eles para casa, serviu uma refeição,
e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Mas, no dia seguinte, eles voltam para a prisão, e quando eles chegam na prisão, acontece que chegam lá, os magistrados mandaram soltar esses homens. Só que, irmãos, aqui na parte dessa história nós temos uma questão importante. Paulo era um cidadão romano de nascimento. E assim, quando aconteceu isso, eles chegaram lá para soltar eles meio que na surdina, meio que pelas portas dos fundos, mas Paulo disse aos soldados, sendo nós, cidadãos romanos, vocês nos açoitaram publicamente sem nem nos ter julgado. Vocês nem quiseram saber de nada, simplesmente colocaram a gente nu numa praça e bateram em nós. E agora você vai querer me soltar como se nada tivesse acontecido. E aí, esses homens, eles ficam com muito medo, porque um cidadão romano, irmão, ele só podia ser açoitado e preso se ele tivesse sido julgado. Mas aí, acabou acontecendo que eles tiveram ali um problema, Paulo fala para eles, e aí algumas pessoas foram lá, pediram desculpa para ele, e aí Paulo deixou para lá. E aí depois deles saírem da prisão, eles vão para a casa da Lídia, a mesma que tinha se convertido. Mas aí, irmãos, quando acontece isso, Paulo então, ele passa por 2 cidades e chega a uma cidade muito importante que você já viu alguma carta para ela, chamada Tessalônica. E quando chegam eles lá, Paulo vai na sinagoga e começa a discutir por 3 sábados seguidos. E eu acho maravilhoso isso, que em Atos 17, 2, no fim do versículo, fala assim: 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamam é o Cristo. E algumas pessoas de lá se convertem. A Bíblia fala que alguns gregos tementes, algumas mulheres de alta posição, mas os judeus ficaram com muita inveja daquilo que estava acontecendo. E a Bíblia fala que alguns desocupados, junto com esses judeus, o que eles fazem novamente? Uma multidão e uma grande confusão. E aí eles vão na casa de um cara chamado Jason, e eles pegam esse homem chamado Jason. Eles estavam atrás de Paulo e Silas, mas já que Jason estava lá, vai ele mesmo. E aí eles pegam esse homem e alguns outros irmãos, e eles começam a gritar, faz um escarcéu, falando que esses homens têm causado alvoroço por todo mundo, e agora chegaram aqui. Ou seja, eles já estavam sabendo daquilo que estava acontecendo nas outras cidades. E aí, com esse tamanho alvoroço, no fim das contas, acabam que eles deixam Jason para lá, ele paga uma fiança, então ele é liberado. Mas aí, irmãos, quando acontece isso, os irmãos eles vão lá, Paulo e Silas vão para uma cidade chamada Bereia. E quando eles chegam na cidade de Bereia, eles vão aonde? Na sinagoga pregar o evangelho. E eu quero ler com você Atos 17, a partir do versículo 11. Atos 17, 11, vai falar o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Amém? Quando fala isso, irmãos, examinando as Escrituras, nessa parte ainda da história não havia o Novo Testamento. Então, quando fala Escrituras, quer dizer o Antigo Testamento, a lei e os profetas.
Então, quando Paulo ia diante da sinagoga e começa a falar de Jesus, a expor ali as Escrituras, eles estavam olhando para Paulo e vendo nas Escrituras. Então Paulo está falando está certo. Então Jesus realmente ele é o rei que haveria de vir. Ele morreu por nossos pecados. Jesus é o Filho de Deus. Então eles viam aquilo, né? Viam que o Paulo falava, via se estava na Bíblia. Viam que o Paulo falava, via se estava na Bíblia. Mas isso, irmãos, é um grande exemplo para nós hoje. Porque quantos falsos profetas se levantam nos nossos dias? Quantas, às vezes, algazarras, gospels, quantas pessoas que às vezes são levadas a pregar, mas não têm conhecimento nenhum e levam outras pessoas ao engano. E quantas pessoas, hoje a gente vê a teologia liberal, levando várias pessoas que eram piedosas e tementes a Deus, começando a parar de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu te pergunto nessa noite, todas as coisas que você escuta, tanto na mensagem aqui no púlpito, quanto por aí na internet, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, você confere se essas coisas estão certas na Bíblia? Você por acaso, irmão, tem sede de conferir as coisas na Escritura? Se eu estivesse falando uma grande bobagem para vocês aqui em cima, vocês saberiam me acusar de um herege se eu estivesse falando uma grande bobagem aqui? Se alguém que você vê no YouTube começa a falar uma coisa que está fora da Bíblia, você saberia falar se aquilo é ou não é da Bíblia? Ou você teria sede de ir nas Escrituras e falar, peraí, será que esse negócio está certo? E isso, irmãos, é para que nós, hoje em dia, não é só para te incentivar a ler a Bíblia, é para te incentivar a ser mais temente a Deus e temente com as coisas que são faladas. Nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que nós escutamos. Deixa eu te falar, se você sabe que tem uma pessoa, que ela, por mais que fale coisas bonitinhas no Instagram, e coisas que parecem estar na Bíblia, essa pessoa não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, essa pessoa fala que uma parte da Bíblia é de Deus, outra parte não é, você vai ficar escutando essa pessoa para quê? Como é que você quer ouvir uma pessoa que não é completamente piedosa a palavra de Deus, falando daquilo que é de Deus? E às vezes, irmãos, a gente olha até para pessoas do mundo, querendo falar como um cristão deve se comportar, querendo falar da Bíblia, e a gente não escuta as coisas que estão sendo faladas no púlpito. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque de qualquer forma, você querendo ou não, aquilo que você escuta, de alguma forma penetra no seu coração, e se você ficar dando ouvidos a essa coisa, você pode acabar se desviando da palavra de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos ser como os bereanos, que eles viam se tudo que Paulo falava estava na Escritura. Se você ouve alguma coisa, alguma mensagem, a primeira pergunta que você tem que fazer é bíblico? Está na Bíblia? A Bíblia apoia isso que eu estou ouvindo? E aí, irmãos, quando esses nossos irmãos lá em Bereia, acabava que Paulo, ele ia pregando, ia falando, eles conferiam nas Escrituras, eles criam muitos judeus, gregos, mulheres de elevada posição, mas a gente acha que a viagem missionária de Paulo é linda, né? Do início ao fim é uma maravilha. E realmente é, mas tem muita perseguição para a honra e glória do Senhor. E aí, quando os judeus lá de Tessalônica, a cidade que Paulo tinha acabado de sair, eles vão lá para Bereia, porque eles ficam sabendo que Paulo está lá. Mas eles chegam em Bereia, uma multidão alvoroçada, indo atrás de Paulo, e aí eles falam assim: Paulo, vai para o litoral, e depois de lá você vai para outra cidade. E quando Paulo sai de lá, Silas e Timóteo ficam na cidade de Bereia, para depois encontrar Paulo. E Paulo então, ele vai para
Atenas. Atenas, irmãos, ela é uma cidade extremamente importante no mundo antigo. E ela também é muito importante para o mundo que a gente tem aqui hoje. Ela, a gente fala que é o berço da civilização ocidental. Você, no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, se você teve a matéria de filosofia, vários filósofos são de lá. Péricles, Sócrates, Demóstenes, Platão. Lá tinha a maior universidade do mundo antigo. Era um lugar de encontro de toda a classe intelectual do mundo. Mas eles não eram só sábios, mas eles eram pessoas idólatras. Lá a gente fala que Atenas é a cidade dos 1000 deuses. E olha que impressionante, tem um historiador que ele fala que na cidade de Atenas tinham aproximadamente 30.000 estátuas públicas de deuses, fora as estátuas particulares que cada um tinha na sua casa. Você já imaginou isso, irmão? Uma cidade com 30.000 estátuas públicas? E essa cidade de Atenas era tão idólatra que Paulo, a Bíblia fala que ele fica profundamente indignado. Paulo, que era judeu, conheceu a Jesus, sabe de um único Deus que deve ser adorado, e ele chega numa cidade que tem 30.000 estátuas. E aí, irmãos, Paulo, ele começa a discutir na sinagoga com os judeus, ele discute com gregos, e ele discute também na praça principal. Só que os gregos, irmãos, eles eram pessoas muito curiosas. Então, Paulo chegou na cidade, começou a pregar o evangelho na praça. Algumas pessoas ficaram curiosas com aquilo que Paulo estava falando. E aí, eles fazem o seguinte, falam assim: Paulo, vai lá no Areópago para você mostrar para a gente esse novo ensino. É interessante que eles falam assim, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E no versículo 21 fala assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. E aí, irmãos, interessante, antes da gente ler o discurso de Paulo, é que os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Não acreditavam. E a ressurreição é a nossa esperança de que Cristo, de que Deus irá nos ressuscitar. Cristo ressuscitou e um dia nos ressuscitará. E essa é a grande esperança. E às vezes você pensa, tem essa ideia no mundo de que o céu é um lugar chato, que fica uns anjinhos lá de cabelo enrolado, tocando harpa, e que o céu é um lugar legal, cheio de prazeres, cheio de sexo, de cerveja, cheio de coisas da carne. Tudo isso veio da Grécia. E aí, irmãos, Paulo então, você já imaginou, se coloca no lugar de Paulo, você está numa cidade pagã, idólatra, em que as pessoas não se interessam pelo que você fala, no sentido de ter um Deus único, e que você tem que pregar o evangelho para elas. Como é que você ia falar? E o interessante é que Paulo, ele era tão inteligente que ele usa um artefato ali cultural para falar de Jesus. E eu quero ler com você o discurso de Paulo lá no Areópago. É Atos 17, versículo 22. O Areópago, irmãos, era um monte de pedra assim, em que vários filósofos e pessoas importantes da cidade se reuniam para discutir filosofia, para debater ideias, e Paulo estava lá. E aí, Atos 17, a partir do versículo 22. Atos 17, 22.
Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação de homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. E aí, irmãos, eles falam isso porque os gregos atenienses, para eles a matéria era uma coisa má, então ela tinha que acabar, não tinha ressurreição. Vocês percebem o quanto Paulo foi cirúrgico, foi preciso naquilo que ele falou para eles? Ele pega justamente uma coisa cultural, uma inscrição ali numa estátua, e ele fala: vocês adoram ao Deus desconhecido, e eu vou anunciar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Esse Deus que criou o mar, que criou o céu, que criou a terra, que criou todas as plantas, que criou toda a natureza, esse Deus criador de todas as coisas. E é interessante que Paulo, irmão, ele cita até o desejo que o homem tem internamente de buscar as coisas de Deus. O desejo interno que o homem tem de buscar alguma coisa que parece que dê sentido para a sua vida, que o preencha de alguma forma, em que ele possa adorar. E esses homens, é interessante que Paulo fala, né? Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando. É como um cego que ele fica tentando procurar as coisas, mas ele não consegue relar em nada, e ele fica tentando encontrar alguma coisa. E Paulo fala: olha, esse Deus que vocês tanto procuraram até hoje, eu vou anunciar para vocês quem Ele é. De que não são esses deuses que estão nas estátuas, não são nenhum deles, não é a sua filosofia, que vocês ficam querendo falar mal da matéria, que não existe ressurreição, mas esse Deus que nós cremos, Ele criou os céus e a terra, e Ele nos chama agora para Ele, para que nós, através do Filho dEle, possamos um dia ressuscitar dentre os mortos, assim como Ele um dia ressuscitou. E é maravilhoso ver isso, irmãos, de como Paulo foi ali inteligente no discurso que ele fez. Mas eu quis dizer ressuscitando não como carne igual nós aqui, né? Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Mas alguns homens que estavam lá no Areópago
o lugar que tinha homens de maior influência na cidade. Alguns deles, homens que estavam lá, creram, e principalmente, o membro do Areópago que se converte é chamado Dionísio. E sabe o que eu acho interessante nessa história? É de que Paulo falou num lugar onde tinha grandes pensadores, pessoas inteligentes, e só uma pessoa se converteu que fazia parte desse Areópago. Só que, irmãos, esse Dionísio, você já imaginou se ele fosse uma pessoa, às vezes, fraca na fé? Você já pensou como um recém-convertido iria se comportar num ambiente, num clube, onde só existem pessoas que falam contra a fé dele? Mas Deus só precisava de Dionísio para influenciar aquele lugar. Deus só precisava abrir o coração de Dionísio para ter uma pessoa que influenciasse o lugar onde sairiam todas as ideias daquela cidade. Você percebe que Deus, ele escolheu Dionísio para influenciar o lugar da onde ele fazia parte, da onde ele era membro. E sabe, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua escola, você pensa assim: oh meu Deus, eu sou o único crente aqui, eu sou o único cristão aqui, como é que eu vou influenciar as pessoas à minha volta? Eu não tenho mais ninguém aqui para me ajudar, eu só tenho eu para falar, e se eu falo alguém vai me rebater, se eu falo eu vou ser excluído, se eu falo talvez alguém vai falar mal de mim. Mas, irmãos, quando nós falamos, a gente não está falando da boca para fora e não cremos no poder da nossa palavra ou da força do nosso pensamento, mas nós cremos no poder do Espírito Santo, que nos usa como instrumento dele, e que ele precisa apenas de uma pessoa para influenciar uma cidade inteira, e que assim como Dionísio foi levantado, e que ele foi um cristão num lugar completamente pagão e idólatra, de que eu e você podemos ser muito bem cristão e possamos ser muito bem uma luz de Jesus no lugar onde nós trabalhamos e estudamos. Você não precisa que tenha mais cristão no seu ambiente de trabalho. Você precisa ter coragem para falar de Jesus no lugar onde você está. Você não precisa que chegue algum chefe cristão, que chegue o seu dono da empresa que você trabalha se converta. Você não precisa que outras pessoas que estão à sua volta se convertam de outra maneira. Nós precisamos influenciar o lugar onde nós estamos. E depois disso, irmãos, quando Paulo estava lá em Atenas, ele vai para uma cidade chamada Corinto. E quando ele chega lá em Corinto, ele conhece duas pessoas, um casal chamado Áquila e Priscila. Eles haviam acabado de chegar da Itália, porque o imperador Cláudio tinha mandado todos os judeus saírem de Roma. Então eles vão para Corinto e lá eles encontram com Paulo. Paulo então fala ali da palavra para eles. E aí, uma vez que Paulo tinha uma profissão e também Áquila, que era o homem, tinha também uma profissão, eles começam a trabalhar juntos, construindo tendas. E aí fala que Paulo construía tendas junto com Áquila, ele começou a trabalhar ali. E aí, aconteceu que todos os sábados, Paulo ia lá debater na sinagoga. Aí também chegou Silas e Timóteo da Macedônia, e Paulo pregando o evangelho. Quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, Paulo ali começa a se dedicar só para pregar a palavra de Deus, ele começa a ser mantido pela igreja. E aí, quando ele começa a ser mantido junto com Silas e Paulo, ele começa a pregar na sinagoga e os judeus começam a xingar tanto ele, que Paulo fala: olha, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue,
estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. E quando Paulo fala isso, imediatamente a gente vê que algumas pessoas se convertem, como Tício, Justo, Crispo, que era o chefe da sinagoga, e fala que toda a casa de Crispo se converte também a Jesus. Mas a parte que eu acho que chama mais atenção nesse momento é quando Deus fala numa noite com Paulo. Eu quero ler com você Atos 18, 9. Atos 18, 9. Diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Deus falou em visão para Paulo, que não era para ele ter medo, não era para ele retornar, não era para ele largar a mão de pregar, era para ele falar: continua falando, porque eu estou com você. Ninguém vai te fazer mal ou ferir, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Deus chama pessoas que ainda vão se converter de gente dele. Pessoas que ainda eram ímpias, Deus fala: ó, essa pessoa é minha, você vai lá, prega para ela, porque ela é minha. Prega para ela. E aí Paulo continua mais 1 ano e meio naquela cidade, pregando a palavra. Mas aí, irmãos, acontece novamente uma perseguição, né? Que coisa. E acontece mais uma perseguição contra Paulo. Fala que Galho, procônsul de Acaia, os judeus fizeram um conjunto, um levante contra Paulo. E aí eles levaram Paulo no tribunal e falaram: olha, esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E aí, irmãos, quando eles começam quando Paulo ia começar a falar, né, Galho disse aos judeus: ó, se vocês estivessem apresentando queixa de algum delito, crime grave, eu seria razoável de escutar vocês, mas não é isso que vocês estão falando, não. Vocês estão tendo uma discussão que se trata de palavras, entre a religião de vocês mesmo aí, vocês estão querendo vir no tribunal. E aí ele fala que não vai ser o juiz dessas coisas. E aí ele expulsa eles daquele lugar. E o povo estava tão possesso, mas tão nervoso, que eles espancam um cara. Eles espancam o chefe da sinagoga, um cara chamado Sóstenes, diante do tribunal. Você já imaginou? O povo está tão bravo que ele simplesmente vê uma pessoa pela frente e eles vão lá e espancam Sóstenes, porque provavelmente ele que abriu espaço para Paulo na sinagoga e também quem levantou toda essa revolta. E eles acabaram saindo envergonhados de lá. Mas aí, irmãos, Priscila e Áquila vão ser ali os companheiros de Paulo. Porque agora, Paulo então ele quer voltar para a Síria, lá para Antioquia, onde era a sua base missionária. E aí Priscila e Áquila acompanham Paulo até Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, Paulo entra na sinagoga para pregar, para debater. E aí ele fala que, ó, voltarei se for da vontade de Deus. E aí ele embarca, vai embora. E aí Áquila e Priscila ficam lá na cidade de Éfeso. E aí, quando acaba isso, depois na terceira viagem missionária, Áquila e Priscila, você talvez conhece um cara chamado Apolo, e Priscila e Áquila ensinam o evangelho para ele, o caminho de Deus, e ele é uma grande influência lá na igreja de Corinto.
Só que, irmãos, quando a gente vê a história de Áquila e Priscila, eles eram um casal que, a partir do momento que eles se encontraram com Paulo, começaram a dedicar a sua vida a Deus. A vida deles foi dedicada à obra do Senhor. Eles abriram uma igreja em Éfeso, quer dizer, abriram uma igreja dentro das suas casas. A casa deles virou uma igreja lá em Éfeso. Eles também depois foram para Roma e voltaram para Éfeso. E eles foram tão importantes, mas tão importantes para Paulo e para toda a igreja da Ásia, que Paulo, em 1 Coríntios 16, 19, Paulo vai falar assim, 1 Coríntios 16, 19: as igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, do 3 ao 5, vai falar o seguinte. Romanos 16, do 3 ao 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. E lá em 2 Timóteo 4,19, vai falar o seguinte: saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. E sabe, irmãos, Priscila e Áquila, geralmente quando vai citar algum casal, o nome do homem vem na frente. E se você for ler a Bíblia, algumas vezes o nome da Priscila aparece na frente do de Áquila. Isso acontece porque eles eram tão dedicados a Deus e Priscila era tão dedicada na obra que às vezes Paulo considerava que até ela em certos momentos, vamos dizer assim, tinha mais honra ou importância até do que Áquila. E a gente vê um casal, eles não escreveram nenhum livro da Bíblia, não escreveram nenhuma carta, mas eles foram fundamentais para a igreja dos gentios. E quando eu falo gentil, irmão, é para que você mesmo que está aqui em Pouso Alegre, às 9h10, dia 1º de julho de 2022, para que você seja grato a Deus pela vida de Áquila e Priscila, pela vida de Paulo, pela vida de todas as pessoas que desde quando Lucas escreveu Atos, desde quando a igreja começou, desde o Pentecostes, cada uma dessas famílias foram importantes para o progresso do Evangelho. E a vida deles não foi fácil, eles foram perseguidos. Paulo, no fim das contas, foi morto. Paulo, na primeira viagem missionária, irmãos, ele chega a receber tanta pedrada uma hora. Certa vez, se eu não me engano, ele estava em Cônio. Ele é tão apedrejado, mas tão apedrejado, que as pessoas acham que ele está morto. E aí precisa chegar os irmãos da igreja para ir lá e ver que ele está vivo, porque ele foi abandonado. Na terceira viagem missionária, Paulo, quando quando Paulo volta para Jerusalém e está lá no templo cumprindo alguns votos com outros irmãos que o Tiago tinha falado para ele fazer, os judeus de lá ficam tão revoltados que ele arranca Paulo lá de dentro para matar ele, porque não podia matar dentro do templo. Então eles arrancam Paulo de lá, fecham as portas, que não era nem para Paulo correr para dentro do templo, não, era para ele ser morto lá na frente mesmo, lá fora. A gente vê quantas coisas Paulo passou, quantas coisas a igreja passou para que o evangelho chegasse até mim, até você. De que nada, irmão, é fácil. A vida com Deus não é sinônimo de uma vida fácil ou tranquila.
A vida com Deus não é sinônimo de uma vida sem problemas. A vida com Deus não é um sinônimo de que, literalmente, as coisas vão dar de vento em popa. Deus, quando responde para Paulo, e a gente acabou de ler, lá em Corinto, ele fala: não tenha medo, continua falando, eu estou com você. E aí, Paulo escuta isso, 1 ano e meio depois, querem matar ele de novo. Irmãos, a gente precisa se apegar com Deus, porque só Ele vai estar conosco nas dificuldades? Não, porque só Ele é o nosso Salvador, porque não existe salvação sem Jesus. E você e a sua família, vocês foram chamados, irmãos, não só para serem membros de uma igreja, para ouvir a palavra, vocês foram chamados também para evangelizar, para falar da palavra do Senhor. A nossa família, a gente ora para que Deus abençoe, para que dê tudo certo, e glória a Deus, amém, aleluia. Mas deixa eu te falar, irmãos, a partir do momento que você ouve o Evangelho, a partir do momento que você crê em Jesus, a partir do momento que você quer que a sua família se converta, que ela venha para a palavra, que ela venha ouvir a palavra de Deus e se converter, a gente precisa entender que o Evangelho que a gente prega, ele não é só para uma vida boa, mas ele é para que famílias estabeleçam o Evangelho aonde eles estão, para que famílias sejam a estrutura da igreja e que elas também levem Cristo a outras famílias. A gente fala tanto que a família é a base da sociedade, mas a igreja também é feita de família. As pessoas são evangelizadas também por famílias. A sua família, irmão, que ela esteja sempre mesmo no altar do Senhor, buscando uma vida em santidade, mais próxima de Deus, que Deus abençoe você no seu trabalho, que você seja o melhor nos seus estudos, mas a sua família e você também foram chamados para expandir o reino de Deus. Nós e a nossa família fomos chamados para expandir o reino de Deus. Deus chamou você e a sua família para pregar o Evangelho, para ser uma luz no meio das trevas. Ainda que você, meu irmão, e a sua família seja a única família cristã do seu bairro, vocês, não é que é todo mundo contra você, você tem Deus e Espírito Santo contigo, e eles vão te capacitar, você lendo a sua Bíblia, você orando, você escutando a mensagem da palavra de Deus, para que você seja o influenciador do reino de Deus, junto com a sua família, aonde você estiver. Ore, irmãos, para que Deus abençoe a sua família, e ore para que vocês sejam bênçãos aonde vocês estiverem. Você já pensou se Priscila e Áquila tivessem se convertido e depois falado assim: vamos cuidar da nossa vida de casal? É claro que você tem que cuidar do teu casamento, óbvio, que você tem que lutar pelo seu casamento, mas eles se preocuparam também com a obra do Senhor. E Paulo fala que todos os gentios tinham que ser gratos pela vida deles, que lá no início ajudaram Paulo construindo tendas, e agora eles, além de pregar o Evangelho, eles capacitam pessoas a pregar o Evangelho. Apolo, que pregou o Evangelho em Corinto, foi capacitado por Áquila e Priscila. Eles que ensinaram o Evangelho para Apolo. Então, irmãos, que vocês tenham noção de que o chamado missionário de Deus para você é para vocês, eu e a minha casa. O chamado do reino de Deus é para eu
e a minha família. É para você e a sua família. Amém? E não pense que quando você for pregar o evangelho vai ser flores, arco-íris, aquela maravilha. Não é porque tem dificuldade que Deus não está no negócio. É justamente porque tem dificuldade lá, que significa que a obra de Deus vai ser feita. O diabo não se levanta contra alguma coisa que vai ser fracasso. Para que o diabo iria querer se levantar contra algo que fosse acabar? E graças a Deus, que hoje nós somos frutos de todas essas famílias que estabeleceram o Evangelho. Desde a Macedônia, desde lá da onde hoje é a Turquia, a Grécia e até os confins da terra. Amém? Que você, irmão, quando lê primeira, segunda e terceira viagem missionária de Paulo, que é essa paixão por evangelizar, essa paixão por almas, o brilho nos seus olhos, irmão, não seja só quando você leia que Deus vai fazer, vai acontecer, mas que seja do reino de Deus se expandindo nessa terra e de almas sendo salvas para a honra e glória do nome dEle. Que eu e você queremos não só receber aquilo que Deus tem para nós, mas que nós possamos levar para todos aqueles que estão à nossa volta, inclusive para que a nossa família sejam essas pessoas que vão levar. Se talvez você é o único da sua casa convertido e hoje você está pensando, como eu queria que a minha família estivesse aqui. Como eu queria que a minha casa toda estivesse na igreja ouvindo a palavra. Ou quantas vezes eu oro, mas às vezes eu não vejo resultado. Sabe, irmãos, Deus nos chama a persistir. Paulo passou por tantas cidades, até 2 vezes, para alcançar certas pessoas. Paulo talvez estava desistindo de pregar em Corinto, mas Deus falou para ele: eu estou contigo. Você está pregando aí, e por mais que você esteja jogando as sementes e às vezes não vê tanto resultado, continua falando, porque eu estou com você. Então, irmãos, continue falando de Jesus na tua casa. Continue falando de Jesus na tua família. Continue falando de Jesus para os parentes seus que ainda não se converteram. Porque você foi chamado para falar, mas quem vai abrir o coração é o Espírito Santo. Então faça a obra do Senhor. Seja uma bênção no lugar que você está. Seja um proclamador do Evangelho do Reino de Deus. Amém? E que Deus possa realmente te levantar para falar do amor dEle aonde você estiver. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. E que você possa realmente levar o Evangelho através da sua casa. Amém?